Muito bem, de volta com o programa Consensos. Eu quero mandar um abraço muito especial para um telespectador assíduo do programa e filho na fé do reverendo Martorelli, o nosso Eduardo Magalhães Souto Maior. Deus abençoe o reverendo Eduardo, um abraço muito especial. Ele que é ouvinte e telespectador assíduo do programa Consensos. Pode continuar enviando seu e-mail, consensos@ig.com.br, e também pode continuar fazendo contato conosco através do nosso site, programaconsensos.com.br, e nos seguir no Twitter, postar mensagens lá no Facebook e no Orkut, e também pode fazer contato conosco com MSN, tá certo? É o programa Consensos aí, abrindo canais de comunicação com você, telespectador, e com você, ouvinte. O programa aqui tá pegando fogo hoje. O reverendo Martorelli veio com 2 quentes e 3 fervendo. Ele tá aqui virado. E aí eu quero voltar para o reverendo Martorelli. E aí, reverendo, o senhor falou aí, desceu o cacete nos calvinistas que defendem a predestinação. Então, mostrando até, foi incisivo, falando que na sua concepção é uma ideia, digamos assim, até muito próxima de uma ideia diabólica, muito mais do que de graça e divina. Mas e os arminianos? Eles não pregam assim. É verdade. O que eu queria dizer não é que o ensino calvinista é diabólico. Ele é farisaico, é outra coisa. Mas o fato é que não está associado com o que é o ensino do Evangelho encarnado em Cristo Jesus. O arminianismo, que é a doutrina defendida por grupos como os batistas e mesmo os irmãos da Assembleia de Deus, esse tem um problema fundamental e é igual ao problema calvinista. Para os arminianos, restou na natureza humana uma capacidade, ainda que ínfima, que permite ao ser humano querer Deus, escolher Deus, optar por Deus, aceitar a proposta do Evangelho, e esse seria o caminho de salvação. Aqueles que não ouvissem ou não aceitassem essa mensagem estariam perdidos. Diferem dos calvinistas, particularmente na questão da depravação total. Os calvinistas afirmam que o homem é completamente depravado, incapaz de querer a Deus, e os arminianos, com seu fundamento pelagiano ou semi-pelagiano, dizem não, há ainda na natureza humana uma capacidade que lhe permite querer a Deus. O problema da doutrina arminiana é duplo. Em primeiro lugar, eles condenam ao mesmo inferno aqueles que não foram alcançados pela pregação do Evangelho. Ou seja, é problema do indivíduo e não dos planos eternos de Deus o fato dele ter nascido na Índia, num lugar onde o Evangelho nunca foi anunciado. Ele nasceu, viveu e morreu sem nunca ter ouvido o Evangelho. O problema é dele, ele vai para o inferno, não tem dificuldade nenhuma, Deus o lançará no inferno, ainda que ele não tenha jogado ali a semente do Evangelho, nem tenha oportunizado ouvir o Evangelho. Essa ideia de um indivíduo que, porque não ouviu, ou porque dentro de seu estado de perturbação espiritual não pôde assentir com a proposta do Evangelho, é lançada no inferno, é também associado àquela figura de um Deus que precisa do inferno. O Deus que eu creio é um Deus que plantou o Jardim do Éden, que já plantou o paraíso e que fez o homem para viver em eterna comunhão com ele. Quando esse homem deixa esse estado de comunhão, ele envia Jesus para dizer, olha, o Pai está esperando todos vocês de volta. O evangelho que eu creio é um evangelho que não precisa do fogo eterno. Eu não acredito numa condenação eterna por um motivo simples. Eu acredito num Deus que é amor, graça e misericórdia. E como eu disse no bloco anterior, a justiça de Deus é graça e misericórdia. A justiça de Deus é dar o bem a quem não merece e não dar o mal a quem merece. Assim, o problema dos arminianos, por outro lado, faz com que Deus dependa da ação dos homens. Ou seja, Deus não consegue alcançar as pessoas senão pela instrumentalidade dos indivíduos. Logo, a preguiça ou desinteresse dos indivíduos tolhe a ação de Deus. Eu creio num Deus completamente soberano. E aí, reverendo, essa atitude, esse comportamento de pessoas dentro da sua ideia, da sua concepção, que são amadas por Deus, mas que não perceberam isso, que não sabem disso, e que por isso vivem uma vida pérfida, uma vida perversa, e que vivem de uma maneira, pelo menos do ponto de vista social, absolutamente contrária àquilo que é um padrão
aceitável, a essas pessoas não existirá nenhuma espécie de punição? Há a punição gravíssima, severa demais, que é a de viver sendo filho como bastardo. Isso é o inferno. Isso hoje? Hoje, isso é o inferno. O inferno é você tendo possibilidades de gozar comunhão com o Pai, viver alienado dessa relação com o Pai. Eu nunca esqueço das palavras de Davi no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é céu. Céu é saber da presença de Deus em sua vida e receber a consolação de que essa presença é uma realidade protetora e amorosa. Inferno é existir fora desta consciência. Inferno é o estado de vida de qualquer pessoa que confia apenas em si mesmo, confia apenas nos seus recursos, confia nos seus amigos, confia nos seus parentes, mas não pode lançar-se sobre nada disso, porque a experiência demonstra e demonstrará a esse indivíduo que estas não são estruturas confiáveis, que tudo isso falha, que tudo isso falta. Portanto, o inferno é esse estado de alienação de Deus. E a evangelização é o convite para uma consciência e um andar com Cristo. Quer dizer que o inferno que Jesus faz menção, se refere, seria esse. Este inferno. A condição de alienação de Deus, mas não necessariamente um lugar que arde em chamas e que... Jesus é extremamente explícito nisso. Quando ele, por exemplo, faz a parábola das bodas e que diz que um determinado indivíduo chamou para as bodas, para a sua festa de casamento, os seus amigos, e eles não quiseram ir. Depois ele chamou a todos os que estavam, os mendigos, os cegos, os paralíticos, todos para dentro, e ainda havia lugar. E ele então manda que forcem todos os que estão nas ruas para entrar. E ele entra e olha aquilo ali e encontra um homem que não está vestido com vestes nupciais, e ele manda embora. Esse indivíduo é expulso. É expulso do quê? Daquela comunhão. Esse lugar de pranto e ranger de dentes sobre o qual Jesus fala é estar fora das bodas. O estar fora das bodas é esse lugar de sofrimento. E é essa compreensão que a gente precisa ter para convidar as pessoas para ingressarem nesta comunhão. Não por medo de irem para o inferno, de se danarem eternamente, mas porque agora a porta está aberta, a porta de uma comunhão. Este indivíduo, como ele é, cego, paralítico, esse indivíduo pecador, esse indivíduo cercado por seus próprios vícios, ele pode ingressar nas bodas, não porque seja digno, mas porque o dono delas o convidou. Quando a gente pensa, reverendo, no Deus veterotestamentário, Deus narrado nas páginas escriturísticas do Velho Testamento, um Deus que de alguma maneira, que de alguma forma se apresenta irado, um Deus punitivo, muitas vezes com um propósito e objetivo corretivo. Como é que você enxerga essa ação do Deus que pune, do Deus que é severo, como é narrado no Velho Testamento? Veja só, eu entendo que a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus que se dá no palco da história. E obviamente que esse palco da história é instrumento interpretativo daquilo que Deus é e Deus propõe. Eu não consigo ler a Bíblia senão pela chave hermenêutica que é Jesus. Se aquilo não bate com o ensino de Jesus, para mim não é revelação de Deus, ainda que esteja registrada nas Escrituras. Por exemplo... Logo, desculpe, reverendo, logo o senhor não entende que a Bíblia seja completa e totalmente inspirada? Eu acredito que a Bíblia é um instrumento divino, é uma dádiva de Deus para nós, para compreender as relações que Deus manteve com o povo num determinado período da história. Mas a relação é viva, é dinâmica, transcende os limites da história. O que eu quero dizer com isso é que quando eu entendo Jesus e percebo que Deus está encarnado em Jesus, eu não consigo compreender como advindo deste Deus amoroso a ordem para matar mulheres, crianças, animais, gestantes, numa atitude sanguinária. Esta foi, na verdade, a interpretação que homens de Deus fizeram da vontade de Deus no ambiente histórico e realizaram. E que foi registrado para que eu soubesse que é possível que indivíduos, interpretando mal a vontade de Deus, externalizem sua vontade de conquista.
Porque veja só, essa realidade toda está envolvida com a expansão de Israel. Quando, por exemplo, a gente ouve a história de que Saul deveria destruir e matar todos, e depois Samuel o pune porque ele não foi tão severo como deveria ter sido, o ambiente é de expansão, a luta é de conquista. Ora, eu preciso ler o texto bíblico, entender o contexto em que se está dando e perceber que o que há de divino naquilo é aquilo que pode ser recebido através da pessoa de Cristo Jesus. Eu não sou pregador de Saul, não sou pregador de Samuel, não estou comprometido com sequer Isaías, a não ser que Isaías chegue a mim através da vida e ensino de Jesus. Vou mais longe, não estou comprometido com Paulo de Tarso, a não ser naquilo que eu percebo do ensino de Paulo que reflete a prática de Jesus de Nazaré. Eu sou discípulo do carpinteiro, eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Não sou discípulo de Paulo, nem sou discípulo de Isaías. O senhor foi professor por muitos anos lá no seminário, além de teologia sistemática, também de hermenêutica, né? E o senhor, na verdade, sempre se mostrou muito apaixonado pela arte da interpretação. Como é que você vê a capacidade interpretativa, hermenêutica dos teólogos e da igreja nos nossos dias, reverendo? A hermenêutica é uma atividade engajada, ou seja, ninguém interpreta no vazio, ninguém interpreta no nada. As pessoas interpretam a partir dos compromissos que têm, e esses compromissos que determinam o conteúdo das interpretações produzidas pelas igrejas. Nós temos isso com uma clareza muito grande e eu posso falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma rápida parada, já que o Brito está aqui nos mostrando que o tempo, com a plaquinha na minha frente, que o tempo já expirou. Você está ligado no programa Consensos, um programa especial que está conversando com o reverendo Martorelli Dantas sobre as questões próprias da religião nos nossos dias. Continue ligado conosco, com a rápida parada, daqui a pouco a gente volta.